para a Santa Missa. Pelo apostolado do Opus Dei no Brasil e no mundo. Pelo prelado da Opus Dei, Monsenhor Fernando Ocares. Pelo aniversário de Manuela de Souza Machado, 18 anos. Maria Luci Costa de Souza. Em favor de Maria Catarina, Maria Tereza Santos Feitosa, Davi Ribeiro, Denise Félix, Dorothy, Maria Lúcia Martins e família, família Rangel de Almeida, família Almeida de Moura, família Souza de Almeida. Por alma de Irani Figueira Sodré, 7º dia. Rodrigo Machado, 7º dia. Adailton Caetano de Carvalho, 7º dia. Marco Benique Pineda, 1 mês. Jaci de Souza Figueiredo, 1 ano. As demais intenções estão registradas e colocadas no altar. São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá nasceu em Barbastro, Espanha, em 9 de janeiro de 1902. Recebeu a ordenação sacerdotal em Saragoça no dia 28 de março de 1925. A 2 de outubro de 1928, fundou, por inspiração divina, o Opus Dei. Em 26 de junho de 1975, faleceu repentinamente em Roma, logo após ter olhado com imenso carinho uma imagem de Nossa Senhora, que presidia ao seu quarto de trabalho. Naquele momento, o Opus Dei estava estendido pelos 5 continentes e contava mais de 60 mil membros de 80 nacionalidades. A serviço da Igreja, com o mesmo espírito da plena união com o Papa e os bispos, que São José Maria Escrivá sempre viveu. O Santo Padre João Paulo II canonizou o fundador do Opus Dei em Roma, no dia 6 de outubro de 2002. A sua festa litúrgica celebra-se no dia 26 de junho. O corpo de São José Maria Escrivá, repousa na Igreja Prelatícia de Santa Maria da Paz, em Roma. Meu filho, pensa agora na Santa Missa, em como a devemos celebrar ou em como a devemos ouvir. Considera que assistem os anjos. Pensa que estás fazendo ou participando de uma coisa divina. Olha que sobre o altar, Cristo volta a oferecer-se por ti e por mim. E sentirás um desejo grande de imitar a sua humildade, o seu aniquilamento na hóstia, e te encherás de ações de graças, de adoração, de desejos de reparar, de petições. E te oferecerás, com os braços estendidos, como um outro Cristo, ipso Christus, disposto a cravar-te no doce madeiro
por amor das almas. Fiquemos em pé para iniciarmos a Santa Missa. Reunidos em torno de nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Acolho com carinho a cada um de vocês presente aqui na igreja para juntos celebrarmos esta Eucaristia. Acolho também aqueles que nos acompanham de casa por meio de nosso canal no YouTube Voz do Amarante. Acolho o Padre Ricardo Leão, Padre do Opus Dei, da Sociedade Sacerdotal de Santa Cruz, que preside esta Eucaristia para nós. Em nome do Padre Ricardo, agradeço, manifesto minha gratidão ao Opus Dei por todo o acompanhamento espiritual também em minha trajetória de sacerdote. Então, dos 12 anos de padre e mais dos quase 10 de formação, então já são quase 22 anos, desses 22 anos, 21 anos recebendo formação espiritual do Opus Dei. Então, sempre ocasião de renovar a gratidão por esse acompanhamento, Padre Benedito, Padre José Antônio, e hoje tendo também como diretor o Padre Ricardo. Então, obrigado por essa presença, por esse acompanhamento do Senhor e do Opus Dei, né? Hoje, também juntamente comigo, tantos outros aqui presentes também, que de forma direta ou de forma indireta também experimenta, né, as graças por meio da intercessão de São José Maria e do apostolado do Opus Dei. Rezamos, portanto, por esse apostolado no Brasil e no mundo, rezamos pelo prelado, né? Então, e queremos apresentar a Deus também as intenções que já foram lidas, os aniversariantes, a Manuela, também a Maria Lúcia. Ainda acolhemos aqueles que se encontram entristecidos pela dor da perda. 7º dia de Irani, de Rodrigo, de Adailton, 1 mês de Marco Pineda. Queremos a esses irmãos manifestar os nossos sentimentos, pedir que Deus os console nesta Eucaristia que celebramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com muita alegria que eu celebro com vocês, nessa comunidade tão amada, tão querida, mais uma vez,
esta missa em honra de São José Maria Escrivá, a convite sempre amoroso e oportuno do meu irmão Padre André, e para que a gente possa então participar desta santa celebração com muita unção, com muito arrependimento dos nossos pecados, para que possamos então converter o nosso coração para Deus na busca da santidade pessoal e buscando a santidade de toda a Igreja. Então, vamos reconhecer as nossas culpas. Senhor, verdadeiro corpo nascido de Maria, Virgem, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Sem Cristo, pão vivo descido do céu para a salvação do mundo, tende piedade de nós, Cristo. Senhor, sustento da Igreja peregrina e penhor da glória futura, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Senhor nosso Deus, que escolheste São José Maria, sacerdote, para anunciar na Igreja a vocação universal à santidade e ao apostolado, concedei-nos por sua intercessão e exemplo que através do trabalho cotidiano sejamos configurados com Jesus Cristo, vosso Filho, e sirvamos com amor ardente a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes
um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai o Senhor, todas as nações. Louvai o Senhor, todas as nações. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Louvai o Senhor, todas as nações. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverá de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Louvai o Senhor, todas as nações. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Louvai o Senhor, todas as nações. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais, quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Louvai ao Senhor, todas as nações. Louvai ao Senhor, todas as nações. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
pescadores de homens. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lança tuas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para mim, de alguma maneira, é muito edificante e até certo ponto fácil falar sobre São José Maria, porque eu o tenho como meu pai espiritual, já que através dele, através da sua obra, eu então tomei a decisão de ser mais fiel a Deus, ser mais fiel à igreja lá nos meus 17 anos. Concretamente, uma decisão de buscar a perfeição, levar mais a sério os estudos, porque não levava, e ao conhecer o Opus Dei, comecei então a perceber como este era um caminho de santidade e que eu poderia, me esforçando, naquele momento,
como estudante, depois como profissional, buscar essa santidade. E, além disso, também foi através de São José Maria e da sua obra que Deus me chamou ao sacerdócio. É por isso que eu o tenho como meu pai espiritual. Na verdade, praticamente desde o começo da obra, lá na década de 30 do século passado, os primeiros membros da obra começaram a chamá-lo de pai. Ou, mais especificamente, como a obra nasceu na Espanha, estava na Espanha, então começaram a chamar o padre José Maria de padre. Não no sentido que nós dizemos padre como sacerdote, mas de pai, né? Porque o significado em castelhano de pai é padre. E quando a obra veio ao Brasil, então os dirigentes da obra acharam que poderia manter esta maneira de chamar, né, São José Maria de padre, como pai, utilizando essa maneira arcaica, né, do português de se referir ao pai, né, como antigamente se rezava, né, Padre nosso que estás nos céus. E assim também ainda nos referimos, né, ao sacerdote como padre, no sentido de pai espiritual. Mas não só os membros do Opus Dei o chamam assim, de pai, de padre, ou de nosso padre, porque quando São José Maria faleceu, no dia 26 de junho de 1975, quem era o segundo dirigente da obra era o padre Álvaro del Portillo, que depois então, agora é o beato Álvaro del Portillo. E ele então quis que a partir daquele momento São José Maria, o padre José Maria, o Monsenhor Escrivá, era chamado de padre e começasse a ser chamado de nosso padre, né? Porque ele dizia, porque eu também sou filho dele, então nosso padre, né? E porque assim ficou o costume de, assim na obra, e todos aqueles que participam da obra, da formação da obra também, o chamamos assim, São José Maria, nosso padre. Porque muitos conhecem São José Maria através dos seus escritos, através dos vídeos, especialmente da sua vida santa, e também como eu, retornam à igreja ou decidem ser mais igreja, buscar a santidade, serem fiéis da igreja através da formação que a obra dá, graças àquilo que São José Maria recebeu de Deus. Alguém pode ficar assim como que com escrúpulo, né, de chamar alguém de pai, né, porque Jesus Cristo disse, não chameis ninguém de pai. Mas, como sempre, nós precisamos, ao interpretar as palavras de Jesus Cristo, ao entender as palavras e os ensinamentos de Jesus Cristo, entender num contexto geral, né? E nosso Senhor estava dizendo aos apóstolos naquele momento que eles não chamassem ninguém de pai, como os fariseus se consideravam pai, se consideravam mestres, e na realidade não eram. Se deixavam chamar, mas não viviam como pais autênticos, não viviam como alguém que realmente poderia ser considerado um pai ou uma mãe. Então, quando a paternidade ou a maternidade, ela é uma maneira de participar da paternidade, da maternidade divina, então sim, se pode chamar de pai, como um pai
uma mãe, que geram os filhos e, melhor ainda, que educam os seus filhos, que formam os seus filhos, ou um bispo ou um papa, que é o pai de todos. O papa é o pai maior, os bispos são pais, os padres são pais, os fundadores e fundadoras são pais espirituais, como a Madre ou Mãe Teresa para as carmelitas. Mas em que sentido São José Maria é um pai espiritual? É um pai porque ele recebeu de Deus uma missão. Uma missão para ir a alto mar, como Jesus Cristo pediu a Pedro e aos seus colegas pescadores, que eram apóstolos de Jesus Cristo, para pescar peixes que não estavam sendo pescados. Peixes, agora no sentido de almas, de fiéis, de almas, pescadores de almas, porque estavam sendo excluídos de alguma maneira dessa santidade. E esses são especialmente os leigos. Então, São José Maria recebeu essa missão lá no 2 de outubro de 1928 para resgatar isto na igreja. Que não é uma novidade, porque a santidade laical já era vivida pelos primeiros cristãos. Principalmente nos 3 primeiros séculos. E depois, quando acabaram as perseguições do Império Romano, então surgiu um afã muito grande de viver uma vida cristã mais na quietude, na reclusão, numa vida religiosa, no deserto, nos mosteiros. E a vida laical então foi se perdendo a força, de tal maneira que durante muito tempo o caminho de perfeição era exclusivo dos religiosos. Então Deus chama São José Maria, Padre José Maria, quando ele tinha 26 anos, era um sacerdote, e diz: é necessário relembrar na igreja que os leigos também podem ser santos, como os primeiros cristãos. Isso é o Opus Dei, é um resgate dos primeiros cristãos, um resgate da santidade laical. Todos, até mesmo os sacerdotes seculares também estavam excluídos dessa santidade. Só os regulares, os religiosos. Aí então vem o Opus Dei para dizer que não, todos podem ser santos, todos devem ser pescados, e tem peixe muito bom, grandes peixes para serem pescados. E de alguma maneira, como Jesus Cristo disse a Pedro: vá, joga a rede à direita da barca. Deus também falou naquele dia, ele estava fazendo um retiro: joga a rede à direita da barca, vá atrás dessas almas, anuncia a elas que todas, seja qual for as suas condições sociais, trabalhistas, de idade, física, psicológica, podem buscar essa santidade, não estão excluídas dessa santidade. Particularmente, especificamente, São José Maria, ele resumia o espírito da obra, o carisma da obra, dizendo que o leigo, o secular, pode santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar ou dar condições para que os outros se santifiquem no trabalho. Seja que trabalho for, não importa qual, desde que seja honesto. Também o trabalho doméstico, os trabalhos pequenos, as pequenas tarefas cotidianas, qualquer coisa que se faça usando a inteligência, a mão, os sentidos, o corpo, tudo pode ser santificado, desde que se realize com perfeição ou se ponha o esforço para realizar com perfeição e para a glória de Deus.
para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, sendo útil, tecnicamente útil, perfeito, as coisas que sejam realmente possam ser usadas para os demais. Isso é santidade. E muita gente então descobre isso. Poxa, então eu posso ser santo, eu posso ser santa no meu trabalho, na minha realização profissional, na minha vida doméstica, nos meus trabalhos corriqueiros. Isto é a santidade. E muitos então podem, através da obra, realizar essa santidade. Isso é exclusivo da obra? Não. A obra foi, como junto com outras instituições, as primícias dessa santidade universal, desse anúncio da santidade universal, que Deus então falou, vamos resgatar isto. E aí depois veio o Concílio Vaticano II, e aí isto ficou já não exclusivo da obra, ou de outras instituições que trabalhavam para isto, para dar ao leigo esse caminho de santidade, mas o Concílio Vaticano II mostrou que isso é algo necessário na atualidade, é algo da Igreja universal, da Igreja de todos os lugares, da Igreja seja onde for que ela esteja, a necessidade de que os leigos se responsabilizem onde estiver na sociedade para levar o cristianismo, o reino de Deus na sociedade, na política, na economia, no esporte, na família, no lazer, nas redes sociais, santificar esses lugares, pôr a Deus nesses lugares, pôr a Jesus Cristo nesses lugares, pôr a Jesus Cristo no cume de todas as atividades humanas. Teologicamente, essa ideia se apoia no fato de que Deus criou o ser humano para trabalhar. Isso é o que diz o livro do Gênesis, quando criou os nossos primeiros pais. E reparem que o trabalho não é um castigo, porque antes do pecado que gerou o castigo, Deus deu a tarefa para eles de trabalhar. Trabalhem a terra. E eles trabalhavam, semeavam, iam para a roça com alegria, cantando, sem cansar-se, sem sofrimento, sem doença, faziam ciência, davam nome às coisas, estudavam, tudo com alegria, tudo com perfeição. Mas veio o pecado, eles pecaram, ofenderam a Deus, e aí veio o castigo. Agora vocês vão trabalhar com o suor do seu rosto. Então, o trabalho não é o castigo é o cansaço, é a dor, é o sofrimento, é a morte. Portanto, nós fomos feitos para trabalhar. O ser humano não pode ser ser humano, não pode se desenvolver em nenhum sentido se não trabalha. E quem trabalha é um leigo, uma leiga que trabalha, que está na sociedade, pode se santificar através dela. Porque assim como a ave foi feita para voar, e a gente até às vezes se pergunta, será que a galinha é ave? Porque ela não voa, voa um pouco, até um puleiro. E o pato foi feito para nadar, por isso ele tem aquelas nadadeiras nas patas, senão não teria aquelas nadadeiras, ele foi feito para nadar. E nós, com todas as nossas características que Deus nos fez, com inteligência, vontade, sentidos, olhos, audição, tudo, memória, para trabalhar e nos desenvolver. Além disto, quando Jesus Cristo, Deus encarnado, veio ao mundo, Ele trabalhou durante 30 anos. Vejam só, durante 30 anos isso foi para desperdiçar? Para quê? Para a gente esquecer? Não, resgate isto também. E o Opus Dei veio também para resgatar esses 30 anos de vida de trabalho de Jesus Cristo, de vida no lar, de vida na sua aldeia em Nazaré, onde ele trabalhava, onde ele fazia as suas mesas, as suas cadeiras, os telhados, o que for, os armários, com perfeição. Ele não dizia, quando alguém lhe pedia para fazer algum trabalho desse, vou fazer uma forcinha.
não uma forcinha, uma forçona, né? Era o Deus encarnado, o Deus que pôs todo o cuidado para fazer com que aquela mesa fosse bem feita, aquela cadeira fosse bem feita para aqueles que o pediram para fazê-la. De maneira que isso é que São José Maria, que hoje então o veneramos, o honramos, né, nesta celebração, nos transmitiu, nos deixou para como herança, para que a nossa vida na igreja pudesse ser mais exuberante e a santidade fosse alcançada de tantas maneiras como vai sendo alcançada. E também queria mencionar nesta celebração, já que estamos no ano de São José que com o coração de pai amou Jesus Cristo, como o Papa Francisco nos lembra na sua carta apostólica, onde ele lembra-nos desses 150 anos em que São José foi então proclamado como padroeiro da igreja. São José, ou melhor, São José Maria, tinha muita devoção a São José, foi um dos grandes propagadores da devoção a São José, assim como o Papa Francisco está sendo, e ele então também tinha no seu nome José, celebrava o onomástico, né, no dia 19 de março, com muita festa, com muita alegria, quis juntar, né, ele chamava José Maria, ele quis juntar os dois, né, como o casal santo, né, José Maria. E sempre, ao longo de toda a sua vida, ele procurou crescer nessa devoção a São José. E quando ele esteve no Brasil, em 1974, um ano antes da sua morte, ele tinha como propósito crescer nessa devoção. Ele veio, eu preciso crescer na devoção a São José. Já tinha 72 anos. Ele sempre queria crescer, sempre mais, nas devoções, na piedade, sempre algo de novo. E concretamente, ele estava pensando na forma, porque ele contemplava os mistérios do Rosário, e sempre conseguia pôr São José nos mistérios gozosos, era fácil, né? São José está presente no nascimento de Jesus, né? Na visita a Isabel, etc. Também é fácil pôr São José nos mistérios gloriosos, porque está no céu, São José com Nossa Senhora, com Jesus Cristo, assunto ao céu, ressuscitado. Agora, não tinha ainda os mistérios da luz na sua época. Ele não conseguia pôr São José nos mistérios dolorosos. Onde está São José? São José não aparece nos evangelhos e provavelmente, segundo a tradição, ele já tinha falecido. Então ele estava querendo, como eu ponho São José nos mistérios dolorosos? E no Brasil ele descobriu, um dia que ele estava voltando de um passeio no Jardim Botânico em São Paulo, no carro, ele disse, já sei. E o Beato Álvaro, que estava do lado, disse, o que o senhor sabe, padre? Ele disse, já sei como pôr São José nos mistérios dolorosos. Eu faço as vezes dele. Eu sou São José nos mistérios dolorosos. Então, um truque. Ele fala, é um truque. Parece uma infantilidade? Não, é um ato de amor, porque eu amo São José e eu quero estar com ele sempre presente em muitas ocasiões, e assim ele o fez. E uma coisa que ele dizia de São José, ele o via, né, como o homem do encolhimento de ombros. Não no sentido de que ele deixava as coisas acontecerem, tanto faz, não tem jeito mesmo, a vida está assim, as coisas são difíceis, não tem como a gente escapar disso, fomos feitos para sofrer mesmo, para apanhar, para levar na cabeça. Não. Encolhimento de ombros no sentido, é a vontade de Deus, então vamos lá, como um burrinho, vamos fazer isto.
tem que acordar no meio da noite, porque o sonho, o anjo me disse que tem que fugir com Jesus Cristo e ir para o Egito. Então vamos lá, vamos pegar alguma coisa que se pode pegar, acordar Nossa Senhora, preparar o menino e vamos para o Egito. E assim foi sempre São José, e São José Maria gostava dessa atitude dele e procurava imitá-lo. Concretamente, numa ocasião, lá no começo da obra, em que ele estava tentando transmitir essas ideias da santificação universal, essa santificação do trabalho a todos, e havia então muita pressão, né, de pessoas mesmo dentro da igreja que não entendiam isto, porque como, né, tantos séculos desvalorizado isto, então se perdeu. Então, quando começou a falar, bom, isso aí é estranho, os leigos não podem ser santos, para ser santo precisa ser religioso, ou pelo menos sacerdote, mas não dá para um pai de família, um economista, mexer com dinheiro, não dá. E as pressões, né, que ele recebia, e às vezes diziam até que ele era herege, e que estava condenando as pessoas com essas ideias, que era um padre maluco. E ele então se sentia como que pressionado por todas as partes. Mas será que realmente é isso que eu tenho que fazer? É isso que Deus quer que eu faça? Mas parece que as pessoas não entendem o que eu estou querendo transmitir. E aí então nessa pressão, nessa coisa tremenda, até a tentação de deixar tudo e não continuar fazendo isso, ele foi até o sacrário, diante do Senhor, na sua igreja, prostrou-se diante do Senhor sacramentado e disse, Senhor, se tu não queres a minha honra, eu para que a quero? E a partir daquele momento, ficou tranquilo e começou a fazer a obra, e não se preocupar mais, aqueles que não entendiam, já entenderão mais tarde. E assim é, que a obra hoje está espalhada por todo o mundo, né? Abençoada por 6 papas, desde Pio XII, todos os papas abençoaram a obra, abençoaram São José Maria, e a obra está aprovada como prelazia pessoal, é uma instituição da igreja, graças a esse encolhimento de ombros, na imitação de São José, que São José Maria então realizou. Então, por isso nós o honramos, e estou aqui, né, transmitindo a vocês só alguma coisa, teria tantas coisas que falar, mas evidentemente eu não vou, né, assim, exigir a paciência de vocês falando mais coisas, só isso já basta, creio, para que vocês então possam se estimular, né, a buscarem um conhecimento melhor de São José Maria, da sua obra de Deus, nos seus escritos, nos seus vídeos. Graças a Deus nós temos vídeos de São José Maria na internet, que podem ser vistos, de reuniões que ele teve com pessoas aqui mesmo do Brasil, e especialmente nas biografias da sua vida santa. E assim então possamos também, cada um, buscar essa nossa santidade, ao qual todos estamos chamados. Nenhum de nós estamos isento disto. Deus nosso Senhor pede-nos, e pede-nos aqui agora, a todos que estamos aqui, né, que estão presentes, aqueles que nos ouvem também pelas redes sociais, buscar a santidade através do trabalho profissional e dos nossos deveres cotidianos, e que Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe de Misericórdia, Mãe, Rainha dos Apóstolos, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nesta celebração de ação de graças à Santíssima Trindade,
pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, de São José, seu castíssimo esposo, dos santos anjos e de São José Maria, elevemos nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de todo bem, a Jesus Cristo, seu Filho e nosso Redentor, e ao Espírito Santo, que difunde continuamente a sua graça nos nossos corações. A nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que o Espírito Santo a conserve e a fortaleça na fé, e assim se dilate cada vez mais por toda a terra o conhecimento e o amor de Cristo, nosso Redentor, rezemos ao Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que no seu ministério incessante ao serviço dos cristãos e de todos os homens, seja sempre cheio da sabedoria, da consolação e da fortaleza do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Pelo arcebispo desta arquidiocese, Dom José Francisco, e por todos os bispos, pelos sacerdotes e pelos religiosos da Igreja, para que, iluminados pela graça do Espírito de sabedoria, sejam testemunho vivo de Cristo no meio dos homens. Rezemos ao Senhor. Pelo prelado do Opus Dei, o Monsenhor Fernando Ocares, por todos os fiéis da prelazia, sacerdotes e leigos, e pelos sócios da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, por seus cooperadores e pelos que participam dos seus apostolados, para que, fiéis à sua missão na Igreja, continuem difundindo o espírito de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão, e assim contribuam para o bem de toda a Igreja. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que participam desta Eucaristia, pelas suas famílias e pela humanidade inteira, para que, escutando a voz de Jesus, deixem que o Espírito Santo ilumine todas as realidades e situações de suas vidas. Rezemos ao Senhor. Senhor, escuta. Ó Deus, que escolheste São José Maria para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão, escutai as súplicas que com confiança filial vos dirigimos e concedei-nos a graça de fazer sempre em tudo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos que a coleta da Santa Missa será realizada no final da Santa Missa, nas portas de saída. Colocastes, ó Senhor, sobre a sua cabeça uma coroa de pedras preciosas. Senhor, em vossa força o Rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. Colocastes, ó Senhor, sobre a sua cabeça
uma coroa de pedras preciosas. O que sonhou seu coração lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Colocastes, ó Senhor, sobre a sua cabeça uma coroa de pedras preciosas. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. Colocastes, ó Senhor, sobre a sua cabeça uma coroa de pedras preciosas. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Colocastes, ó Senhor, sobre a sua cabeça uma coroa de pedras preciosas. Colocastes, ó Senhor, sobre a sua cabeça uma coroa de pedras preciosas. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Pai Santo, estes dons que vos oferecemos à comemoração de São José Maria, para que, pelo sacrifício de Cristo consumado no altar da cruz, e que se faz presente neste sacramento, vos digneis santificar as nossas ações por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São José Maria e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. O céu e a terra
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida: Irani, Rodrigo, Adailton, Marco, Jaci, por todos os demais pelos quais rezamos, por familiares, amigos, paroquianos. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Chegamos ao sagrado momento da comunhão. Somente se aproximem para receber a Eucaristia as pessoas que se encontram devidamente preparadas pela missa dominical, pela confissão recente e pela prática integral da doutrina católica. Amor
face a face, meu divino amigo, lá no céu eternamente ser feliz contigo. Sanctifica-me, Corpus Christi, salva-me, Sanguis Christi, inebria-me, Aqua lateris Christi, Passio Christi conforta-me, o bone Iesu exaudi-me, intra vulnera tua, absconde, Anima Christi sanctifica-me,
Christuis laudente per infinita saecula saeculorum. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Oremos. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que a recepção deste sacramento, na celebração de São José Maria, fortaleça em nós o espírito de vossos filhos adotivos, para que, abraçando fielmente a vossa vontade, percorramos com alegria o caminho da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero testar se isso é bom de improviso. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Opus Dei, como fazer? Bem, acho que é uma maneira primária e atual e moderna de conhecer um pouco através do site, né, do opusdei.org.br. Mas também, graças a Deus, já vamos, né, enfim, tendo as nossas reuniões presenciais também nos centros do Opus Dei, e que se aqui na região temos em Niterói, mais próximo, no bairro de Boa Viagem, perto da paróquia de São Domingos. No site da obra tem o endereço de lá e as atividades, e, enfim, que nós temos. Isto porque na obra nós realizamos as formações de maneira, enfim, personalizada, né, para homens, para mulheres, para crianças. E esta casa do Opus Dei na Boa Viagem é para homens, mas próximo de lá, ainda quase, podia dizer que é em Boa Viagem, em Gá, também pertinho, temos o Centro Feminino de Formação. Então, quem quiser conhecer, né, esses dois centros, essas duas casas de formação, procurar então no site esses endereços e conhecer um pouco mais da vida de São José Maria, vida da obra, tudo lá no site está muito bem explicado. Aqui em São Gonçalo o senhor realiza também alguma atividade, né? Desculpe, eu ia falar, esqueci, né? Mas também em São Gonçalo nós temos atividades, por enquanto, enfim, as atividades de recolhimentos que nós estamos tendo então para os homens, estamos tendo aqui, né, no salão, né, no memorial, no quarto sábado do mês, temos esse recolhimento para homens. Para mulheres ainda não começamos presencialmente, mas provavelmente, até ia falar com o Padre André sobre isso, que se pudesse ser aqui, ia ser né? no privado, né? Ia ser no particular, se não
puxar sua sogra. Aí agora, enfim, né, essas coisas improvisadas acabam saindo mesmo, né? Mas queríamos que pudesse ser feito. Estava sendo em Itaúna, né? Mas eu penso que aqui é mais central, poderia ser melhor. Então, vamos ver, combinar isto, ver melhor como é que isso pode ser feito, né? Ok. A terceira pergunta era o que ia acrescentar em São Gonçalo, você já respondeu? Então tá bom. Então vamos terminando essa Eucaristia. Mais uma vez acolhemos todos que vieram. Obrigado pela presença, aqueles que nos acompanharam também de casa. Mais uma vez manifestamos nossa comunhão com os que se encontram entristecidos. Que Deus os console em meio à dor e que não falte a esperança do céu e da eternidade. Parabéns também aos aniversariantes. Vamos agora receber a bênção final e após o canto final, que eles quiserem, tem um texto e uma oração ao Sagrado Coração de Jesus depois do canto final. Eu creio que neste momento, imagino São Gonçalo, São José Maria abraçados nos ventos com carinho, né? Nos abençoando, enviando a sua intercessão, a graça de Deus, para que nós sejamos fiéis como eles foram. São Gonçalo, rogai por nós. São José Maria, rogai por nós. São José, Rogai por nós. Nossa Senhora, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vou pedir àqueles que permanecerem, que podem se sentar. Vamos ouvir a mensagem do Sagrado Coração de Jesus para o dia de hoje. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quero ter um coração que escuta. Abre, Senhor, os meus lábios. E minha boca anunciará o vosso louvor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Acolho a palavra de Deus, que ilumina minha mente e fortalece meu coração. Aplica teu coração à instrução e os ouvidos às palavras da ciência. Meu filho, se teu coração for sábio, meu próprio coração se alegrará também. Escuta, meu filho, sê sábio e dirige teu coração no reto caminho. Meu filho, presta-me atenção, teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios, capítulo 23, versículos 12, 15, 19 e 26. Dentro de nós há uma voz
a do coração, que nos conduz sempre a agir pela emoção. Temos a voz que vem da nossa mente, que nos leva a agir com mais razão. Ambas são muito importantes no processo de escuta. Não basta ouvir as vozes externas, é preciso dar atenção à voz que grita dentro de nós. No livro que virou filme, O Menino que Descobriu o Vento, temos a história de um menino africano, alegre e inteligente, teimoso e persistente, que, apesar das dificuldades de sua aldeia, da incapacidade das pessoas de saírem de si mesmos, não desiste de seus sonhos e acaba inventando e fazendo funcionar uma plataforma guiada pelo vento e que arranca água da terra. O filme nos sugere que sempre é preciso escutar com o coração e ver com os ouvidos. Nunca desistir. A escuta e a meditação da palavra de Deus com o coração nos permitem dar lugar à voz do amado que nos fala. Quando damos atenção à palavra, nos identificamos com Deus e somos configurados à pessoa de Cristo. Ouvir com atenção a voz de Deus é descobrir a fonte de água viva que sacia de vez a nossa sede, tal como Jesus propôs à mulher da Samaria na conversa à beira do poço de Siquém. É um episódio interessante de escuta. Ambos acabam se interessando pela vida do outro. As verdades vão se revelando devagar. Há uma acolhida mútua. Esse é o processo do coração que se dispõe a escutar. Há também um outro fator que pode contribuir para a escuta do coração. Como você acha que Nelson Mandela conseguiu ficar preso por mais de 30 anos e, mesmo assim, perdoar? Mandela repetia todos os dias um poema que termina assim: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Somente dentro de nós está a nossa verdadeira força e a nossa real liberdade. É a voz do seu coração que vai libertá-lo, não o lugar onde você está. O mundo exterior é cheio de barulho. Tantos ruídos tentam afogar a sua voz interior, mas tudo o que não habita o seu interior não tem força para isso, a não ser que receba a sua permissão. A voz que reside no seu coração sempre fala com você e nunca o abandona. O seu coração é o que de mais gentil e terno há em sua vida. Escute mais a voz que vive dentro de você, pois ela certamente quer o melhor para você. Termino este meu tempo de oração dispondo-me à vontade de Deus, rezando. Fiquemos de pé e rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, dai-nos um coração novo, aberto e disponível para escutar vossa palavra, acolhê-la em nossas vidas e vivê-la em nossos gestos e compromissos diários. Ajudai-nos também a escutar os clamores e as dores do nosso povo que chegam aos vossos ouvidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Coração de Jesus, que tanto nos amais, Fazei com que vos ame cada vez mais. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.